Estou ao vivo. Boa noite para todo mundo que for entrando. Boa tarde ou bom dia, depende da hora que você assistir essa live. Ele faz parte de um quadro do Litera Negra, que é um canal no YouTube onde discutimos sobre literatura de autores negros, autoras negras. E desde que quando começou a quarentena, a gente iniciou esse quadro, que é o Litera Negra Convida, onde a gente conta com a participação de algumas pessoas falando sobre a influência que elas têm na literatura. A convidada de hoje aparecer para fazer o convite. Olá, Alice, Marcela, Ariel. Aqui, ó, a Nini acabou de essa. Oi, Nini. Olá. Oi, meu irmão. Boa E aí, noite. tudo bom? Boa noite. Tudo bem? Deixa eu só apresentar você para o pessoal que não te conhece ainda. Bom, esse aqui é o Litera Negra Convida, o rolê de Nini Kemba na literatura. E Nini Kemba Nayo é pedagoga, contadora de histórias pretas e pesquisadora da literatura negro-africana infantil. Ela é também idealizadora da oficina de contação de histórias pretas, Literatura de Herê. É consultora pedagógica e plantadeira de sementes boas no literafro infantil. É um enorme prazer que o Litera Negra recebe Nini Kemba para o seu rolê na literatura. Boa noite, Nini. O pessoal que não te conhece, você fique à vontade de se anunciar aí, falar para o pessoal que não te conhece quem é Nini Kemba e qual é o rolê dela na literatura. Boa noite, Iago. Licença, né? Vixe, gente. Eu tô com. Aí, viu? Peraí. Um problema aqui com esse suporte. Então, eu sou Nini Kemba Nayo e. Nayo, né? E eu sou formada em pedagogia, mas então eu comecei pedindo a Go, pedindo licença aos meus ancestrais, às minhas mais velhas e aos meus mais novos também. Pedir a bênção, né, para falar sobre esse tema de hoje, né, que é o meu rolê na literatura. Eu amei esse seu quadro, né, Uhum. o rolê na literatura, porque é um rolê mesmo. E então, eu comecei fazendo pedagogia na academia, sou professora de educação infantil desde sempre, desde 2007. E desde lá, na verdade, eu sempre fui muito apaixonada por livro, por literatura, né? Sempre fui muito apaixonada por ler. Então, livros sempre fez parte da minha vida, do meu universo. E quando eu comecei a trabalhar com literatura com as crianças, eu também refleti muito as questões raciais, né? Refletia muito a questão de tratar as crianças pretas na literatura. Então, desde de sempre eu começo a fazer essa investigação, né, de como trazer livros que representem essas crianças. E aí foi começando o meu rolê na literatura dentro da minha profissão, nesse campo infantil. Mas antes, né, o meu rolê na literatura sempre se deu lendo muito, né? Lendo muitas coisas. E quando eu me encontrei enquanto uma mulher preta na literatura, então eu passei a buscar apenas esse tipo de leitura, né? Leitura feita pelos meus, pelas minhas, para mim, né? E para os nossos. Então, hoje, cada vez mais, eu me debruço, né? Especialmente em escritas de pessoas pretas, na literatura preta, pegando aí o termo de o que Kut defende, né? Como literatura preta, Evaristo vai defender como literatura preta, né, como literatura negra, que é essa escrita feita por pessoas negras, né, para representar positivamente pessoas pretas. E aí eu venho trazer isso para minha profissão, né,
infantil, pensando em infância, pensando a construção, a mediação de construção de identidade e autoestima da criança preta, dentro das questões de aprendizagem dessas crianças, pensando nessa representatividade que possa trazer a criança para um processo de protagonismo, né? Até que eu chego na afrocentricidade, no pan-africanismo, de orientação garveísta, e, e aí vou trazendo todas essas perspectivas hoje para a minha vida, que é me pensar como uma mulher africana, né? E pensar todo o meu trabalho cunhado nessa literatura que vai trazer toda a perspectiva afrocentrada e pan-africanista de orientação garveísta. Então, hoje eu me debruço nisso, né? A educação afrocentrada e a literatura, que é o que eu mais estudo, né? A oralidade, a contação de histórias pretas, de orientação da oralidade africana, do oeste africano, né? Do país do Mali. E essa construção toda desde 2007, passando pelas literaturas, pelo livro infantil, e também por construir materiais, né, na pedagogia, no trabalho com criança, na educação infantil, eu montei, né, todo um esquema de trabalho, para trabalhar o ano todo as questões africanas com as crianças. E assim eu montei um tipo de consultoria, né? Um tipo não, uma consultoria pedagógica. Então, na consultoria pedagógica eu trago a orientação mesmo de como trabalhar a partir da literatura, você poder trabalhar tudo, né? Todos os aspectos, atendendo todos os eixos disciplinares, hoje eixos da BNCC, né? Dentro da educação infantil e do ensino fundamental 1, né? Que é o meu campo de formação, né? Hoje, na literatura negro-africana, na literatura de perspectiva afrocentrada, eu sou uma pesquisadora autônoma, né? Eu não passo pela academia. Eu fiz uma especialização em educação em estudos étnicos e raciais no IFBA, que eu não terminei, justamente porque eu sofri um ataque de reprodução racista, né? Porque é uma representativa. Foi um funcionário, né, mas que representa a instituição do IFBA. Então, eu não terminei essa especialização e isso vai me dando cada vez mais engodo, né, dessa academia levada pelos brancos, né, na mão dos brancos, né, na mão do sistema branco. Então, eu rompi, quer dizer, nunca tinha tido a ligação, né, mas rompi de vez essa coisa de dar uma continuidade ao estudo dentro da academia e hoje eu sou uma pesquisadora, uma aprendiz autônoma, uma pesquisadora autônoma, né, e uma escritora autônoma, né, sem orientação acadêmica, né? A minha formação única é a pedagogia mesmo, né, que é a graduação. Enfim, passando aí. Uhum. Olha, a gente vai introduzindo, né, esses assuntos que você foi colocando ao longo da conversa. E antes, né, de Nini se enveredar pela pedagogia, como foi os primeiros passos, os seus primeiros passos na literatura? Como é que se deu? Foi em casa? Foi na escola? Através de quem? Rapaz, menino. Olhei aqui para minha mãe, viu? Eu lembro de minha mãe me dando livros, né? Porque ela já sabia que eu gostava de ler. E eu lembro até hoje de um livro, acho que esse presente que minha mãe me deu, um dos livros que ela me deu de presente, me marcou muito. Eu não tenho certeza agora do nome, mas eu lembro que ele tinha uma capa meio rosada, né? Era um livro molinho. E eu não tenho certeza do nome. E aí eu lembro que eu comprei um livro para ela também, que é histórias de... Tinha um livro que era super famoso, era para mães e para pais também, filhos, histórias de mães para chorar, alguma coisa assim. Eu dei para ela, dei um para ela, um para meu pai e tal. Mas eu acredito muito que é uma memória genética, é um traço familiar da minha família materna, né? As minhas tias sempre foram muito estudiosas. Eu tenho uma tia que minha mãe, quando eu meti minha cara no livro, minha mãe dizia que eu tinha puxado a ela, né? Ah, agora é a Sema.
só vive com a cara no livro e tal. E eu estudei num colégio. Meu pai tinha uma condição, teve uma condição boa, né? Eu e meu irmão era. Eu lembro que na escola que eu estudei, eu só lembro de mim, enquanto menina preta. E do lado do meu irmão era mais velho, né? Na área dele, que já era Fundamental 2 e tal. Tinha ele de preto e um menino que era mais escuro, né, do que a gente. E aí eu só me lembro dessas três pessoas pretas nessa escola, né? Na Mas eu escola. sei na escola, né, no Colégio 2 de Julho, aqui em Salvador, que era um colégio bem caro, que só estudava quem tinha dinheiro. Mas eu lembro que vão ser esses espaços, na verdade, que vão trazer também muito mais, né, uma oportunidade de leitura, né? E aí, tipo assim, mas as lembranças que eu tenho dessa escola não são lembranças muito boas, né? Porque eu brigava quase todos os dias. E a ficha me caiu quando eu fui entendendo, né? A ficha cai porque eu brigava todos os dias, porque quando eu fui para uma escola só de gente preta, eu parei de brigar. Então, e aí, então, eu penso muito que foi um traço genético da minha família materna, né? De sempre estudar muito, ler muito. Essa minha tia, que eu amo de paixão, uma referência muito forte para mim, né? Até hoje, às vezes, ela sai do almoço da família, tá no pico mais maravilhoso do almoço da família, ela vai embora porque ela tem que estudar. Tipo, os filhos dela já estão criados, ela já tá aposentada, e ela trabalha como professora, e ela agora já faz outras coisas, coach e tal e tal. E ela sai do almoço da família para estudar. Então, acho que, né, isso me trouxe muito, me referenciou muito, né? Eu lembro muito de minha mãe me dando livros, porque ela via que eu gostava muito de ler, né? E sempre, cada vez mais, eu pedia, sempre de presente, eu pedia livros para as pessoas, para as pessoas da minha família e tal, sabe? Eu tenho essa memória marcada, assim, né? Da minha mãe Uhum. me dando livros. E eu tenho uma memória muito forte que é... Aqui no meu prédio tinha uma menina que ela era do interior e acho que era a mãe ou era a tia dela, não sei, trabalhava como empregada doméstica em uma casa de alguém aqui. E ela era uma criança, ela vinha, ela ficava na minha casa comigo e eu lembro que eu ensinava ela a ler, né? Eu lembro que ela ensinava ela a ler. Ela é uma menina um pouco mais nova que eu. E eu já toda. Sempre fui muito pra frente, né? Autoritária, não sei o quê. Aí ensinava ela a ler, aquela coisa toda, ficava toda orgulhosa de mim. Mas nunca pensei em ser professora. Eu queria ser psicóloga, jornalista, modelo fotográfica, né? Cheguei a ser modelo, mas né, aqui em Salvador só. E aí até que eu fui fazer pedagogia. Eu fui fazer pedagogia para conseguir trabalhar com a minha madrinha, que é pedagoga e tem uma empresa, para poder fazer faculdade de psicologia. Como meu negócio, eu queria ser psicóloga. Uhum. E aí, quando eu chego na faculdade de pedagogia, né? Tipo, a vida disse assim: você quer vir para a faculdade de pedagogia para ser psicóloga, para fazer faculdade de psicologia? Venha, venha, que aqui eu vou te pegar, tipo assim, sabe? E aí a pedagogia me abraça, né? E aí na faculdade eu vou ler muito, vou ler muito, vou ler muito, vou ler muito. E cada vez mais que eu vou fortalecendo a minha identidade preta, isso vai ficando, a leitura vai ficando mais forte e chegou uma época da faculdade, eu fui estudar na FEBA, na Olga Met, que é a Faculdade de Educação da Bahia, foi a primeira faculdade de educação daqui de Salvador. E aí teve uma época que a gente foi fazer formação, né? E os estudantes do sétimo semestre, eu acho, tinham que dar aula para professores do magistério, que foi aquele boom da lei, e o currículo de pedagogia mudou, e aí não podia a pessoa não podia mais só ter magistério para ser professor, tinha que ter a faculdade de pedagogia. Então, foi aquele movimento de todo mundo, tá me ouvindo? De que todo mundo tinha que ir para a faculdade. E aí o povo todo do magistério teve que ir para as faculdades fazer formação de professores. E aí também foi o boom da lei também, da lei 10.000 e tal e tal. Então,
A nossa turma teve que dar aula, né, de formação de professores para uma levada de professores de magistério que estava fazendo, iam fazer esse curso no FEBA. E aí o que aconteceu? A minha turma ficou com a minha turma, não, o meu grupo da minha turma ficou com cultura afro-brasileira e indígena. E aí, pronto, né? Eu aí comia livro de tudo contra a coisa de preto, de África e tal. Mais de afro, né? Brasileiro e tal. Mais do preto diaspórico, do africano diaspórico. E aí eu lia no ônibus, era indo, era voltando, era indo trabalhar, era indo pra faculdade e tal. Então assim, ler, né? Sempre foi uma coisa que estava assim, muito em mim, na minha história, na vida. Uhum. A gente acaba perguntando sempre para o pessoal que a gente convida sobre, né, os primeiros passos que foram dados na literatura. E algumas pessoas elas chegavam a comentar antes que não tinha muita familiaridade, né, não era muito de ler livros, acompanhava mais quadrinhos, o que também é uma forma de literatura. Mas eu lembro muito Sim, e fico sempre na mente algo que a Conceição falava, né, a Conceição Evaristo, quando ela diz que não nasceu rodeada de livros, mas de palavras, né? No seio familiar estava sempre aquela tradição da oralidade, de sentar junto com a família e eles ficarem contando histórias. Uma das pessoas que a gente recebeu aqui, que foi a Lilian Araújo, que é uma autora de terror, né? Uma autora negra que escreve literatura de terror. Ela fala muito disso também, que ela começa a enveredar na literatura a partir dos encontros familiares, uma família grande, com vários primos, vários tios, e naquele seio familiar ficavam contando histórias que tinham passado com algum deles, e aí a partir daí ela começa a escrever sobre essas histórias, e a gente acaba observando que a literatura é algo para além daquela linguagem textual, né? Como a poesia também, está para além do que a gente escreve nos livros, né? É muito mais sobre uma linguagem subjetiva da própria realidade, né? Algo que está aí para todo mundo que quiser ver, né? E aí vem muito disso na sua fala também. Você pode falar para a gente também nessa sua trajetória um livro que tenha te marcado e por quê? um livro que tenha me marcado e por quê? Um livro para você deixar para indicação também para as pessoas. Os livros que mais me marcaram, porque é muito difícil dizer um livro, né? Muitos livros me marcaram e os livros que mais me marcaram foram os livros que eu comecei a trabalhar com as crianças, né? Eu separei dois livros infantis, né? Que foram os que mais me marcaram. Uhum. E um deles, assim, eu me emociono até hoje quando eu leio. E ler livro infantil é como ler um livro que foi escrito para você, adulto, né? Por quê? Porque nós, pessoas pretas, né, quando criança, não tivemos livros escritos para nós. Então você chega à fase adulta e de repente você se depara, né? Você faz uma viagem para a sua infância. E você diz assim, eu queria ter tido esses livros na minha infância, né? Enquanto uma mulher na busca da minha realidade, da minha ancestralidade africana, né, de entender, né, tudo isso quanto a mulher preta, essa consciência racial e tal, né? O livro do professor Carlos Moore, Racismo e Sociedade, foi um livro que me marcou muito, né? O livro de Franz Fanon, né? E vem muitos livros, né? Que vão marcando a gente em cada ponto, sabe? Porque assim, cada livro vai te marcando em um aspecto, né? Você vai entender alguns aspectos diferenciados, né? Quando você vai ler livros escritos por autores africanos e autoras africanas, né, que você vai entendendo outras perspectivas, né, de mundo, também isso tira você daquele lugar, né, que o autor diaspórico trouxe para te explicar e você já vai para um outro lugar. Então, é muito difícil escolher, né, um livro.
Uhum. né? O livro que tem me marcado hoje é o livro de Diop, né? A Unidade Cultural da África Negra. É um livro que tem me marcado e tem me reafirmado cada vez mais essa minha posição na educação afrocentrada, né? E os dois livros infantis, eu vou trazer um livro que, inclusive, eu não falo muito dele, porque eu digo assim, esse povo que vai me ver, que já me vê, que vai ficar ouvindo eu falar as mesmas coisas de sempre. Mas é isso, né? A gente tá também para repetir as mesmas coisas de sempre, sempre. Esse Aí livro, vai ficar Princesa gravado, né? Violeta, Tá aí para repetir quantas vezes for. quantas vezes quiser. Esse livro, Princesa Violeta, ele foi escrito por Veralina Menezes. A Veralina Menezes é a mãe de Cheryl Menezes, né? Da atriz Cheryl Menezes. Essa é o desenho de Cheryl Menezes, né? E ele é um livro, enfim, que vai trazer várias. A gente vai poder fazer várias análises nesse livro, né? Porque ele traz uma história contínua e de ligação com a história africana, né? Com o continente africano. E esse livro, eu tenho duas histórias para contar sobre esse livro. Uma boa e uma ruim, né? A primeira é que Antes de você contar a história, você pode só repetir qual foi o título do livro que você falou antes desse, porque travou e aí o pessoal não conseguiu o de ter Diop, referência. Diop? o de Diop, o que eu Isso falei mesmo. antes desse foi de Diop. A Unidade Cultural da África Negra. A gente acha ele, você acha ele em PDF no Google. A Unidade A Cultural da Unidade África Negra. Cultural da África Negra. Tá, tô colocando aqui nas mensagens para o pessoal pegar depois. Pronto, massa, de Diop, né? Diop é todo preto com preto Diop, pelo amor de Deus. Então, esse livro, Princesa Violeta, né, foi um dos primeiros livros que eu trabalhei e ele foi ajudando a cair a ficha, né, de que era esse tipo de literatura, era esse tipo de discurso, né, que iria fortalecer de fato as crianças de forma saudável, sabe? Quando eu sempre mostro, né, assim, a capa do livro e tal. E aí um menino, quando viu essa capa desse livro, um menino, né, com a tonalidade de pele com menos melanina, né, o que poderia ser chamado de negro de pele clara, mas eu não gosto de usar muito esse termo. Então eu digo com menos, um pouco menos de melanina, né, ali com a tonalidade dos Khoisan, né, do povo do sul da Angola, né, os africanos originais, né? Sem mistura com um não negro. Então, ele tem essa tonalidade de pele. Ele é um menino, tem uma tonalidade de pele com menos melanina do que essa que está desenhada aqui. E ele olhou para essa capa desse livro, os olhos dele brilharam, e ele falou assim, arregalou o olho e disse: Uma princesa preta! E ficou assim. E ficou assim. Eu digo, meu Deus, o que é que eu vou fazer agora da minha vida? Sabe? O que é que eu vou fazer agora da minha vida, sabe? Tipo, isso foi em 2014, né? Eu já vinha trabalhando com várias narrativas, né? Inclusive narrativas que hoje eu já abandonei, né? E aí esse livro veio me dizer, é essa narrativa que você vai trabalhar a partir de hoje, né? E aí aquilo marcou um menino, que a tonalidade de pele não era a mesma, e aí, tipo, isso é uma identidade que esse pan-africanismo de perspectiva HVista vai trazer, né? É esse entendimento político, identitário, de se identificar, né? Para além da tonalidade da pele, né? E para além até daqui ser uma menina, né? Que tá na capa. Ele é um menino que tá na capa uma menina. Então, isso é africano. Isso é a expressão do que é ser africano, do que é se identificar africano. O outro livro, sim, esse livro me marcou por uma outra perspectiva negativa
que é uma menina branca, foi uma menina branca em outra escola, uma menina branca mestiça, ou seja, tem pessoas pretas na família dela, mas ela é fenotipicamente branca, lida como e fenotipicamente branca, então ela é branca, tá? Eu passei, fiz a mesma coisa, passei o livro em uma outra turma, tá? Passei o livro e quando o livro chegou nela, na visão dela, ela fez assim, ela olhou pra cá pro livro e fez assim, virou o rosto, né? Fez um bico e virou o rosto e rejeitou, negou o livro, porque ali na capa era uma mulher preta. E aí essa mesma menina depois me rejeitou, disse que não queria sentar no meu colo, porque ela gostava de pessoas de cor de pele. Na frente da mãe dela. A mãe dela estava na rodinha, ela sentada no colo da mãe, a mãe mandou ela ir pro meu colo. Ela disse, eu não vou pro colo dela, porque eu gosto de pessoas de cor de pele. A mãe dela não teve onde meter a cara, né? E aí, depois disso, a mãe dela fez milhões de coisas pra mostrar, pra tipo assim, olha, Pro, a gente não é racista não, viu, Pro? Olha, não foi a gente que ensinou isso a ela não, e tal. Né? A menina chegava na escola com boneca preta, cartinha pra mim, quando não sei o que, enfim. Eu continuei a insistir com esse livro, insisti, eu contei a história desse livro, continuei mostrando. Eu tirei todos os livros que tinha na estante da escola e botei todos os meus livros que só tinham crianças pretas, né? E aí continuei no trabalho, insisti, no final ela já estava um pouco mais, já vinha pro meu colo, já conversava, já dizia que gostava do livro, né? Enfim, mas teve isso, sabe? Então esse livro me marcou dessas duas formas, né? Muito forte. E um outro livro, que é um dos meus preferidos, que eu não falo muito dele, tá? Mas ele é um dos meus preferidos e eu sempre choro quando eu leio esse livro, quando eu conto esse livro. É esse aqui, A África, Meu Pequeno Chaka. A África, Meu Pequeno Chaka. Gente, se alguém me roubar esse livro, eu acho que eu não sei o que eu faço da minha vida. Porque livro as pessoas roubam, né? Eu até perdoo, mas enfim, ficam com os livros. Então, eu sempre tenho muito cuidado. Aí às vezes eu acho que. Aí às vezes eu levo um monte de livro para os lugares e não levo esse, porque eu tenho tanto medo que levem esse livro de mim. Esse livro é o diálogo de um avô com o neto. E o neto sempre pergunta: diga, vovô Dembo, diga como era no seu tempo. Diga, vovô Dembo, diga como era a mamãe Khadija. E o vovô Dembo vai contando a história dele na África, quando ele era menino, como era o pai, como era a mãe, como era o melhor amigo, o que é que ele fazia quando era criança. Então, assim, isso aqui é a África também, né? É um estudo de história para as crianças, sabe? No final, no final, esse livro. Eu amo livros que no final trazem da onde essas histórias vieram, né? O mapa. Ele traz o mapa e aí tudo isso aqui aparece no livro, né? De acordo com o que o vovô Dembo vai contando, vai aparecendo os elementos, né? Culturais africanos. Aí vem da onde é que veio, né? A referência e tal. As máscaras, e aí a gente aqui vai poder conhecer muito da literatura afrocêntrica, né? Eu digo muito isso, hoje a minha perspectiva é essa. E aí esse livro é muito perfeito, é um livro que me marca muito. Tá vendo? Olha que coisa linda. Esse livro me marca muito, 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 porque é oralidade, né? É África, essa coisa do mais velho, do menino, né? A referência do avô e do menino, que são duas referências masculinas. E ele traz uma perspectiva, né, do cosmossentir que a Oyemi, eu ainda não aprendi a falar o nome dela, tá? Uma nigeriana, né, que vai escrever pra gente sobre cosmossentir, né? Nós somos um povo do cosmossentir. E aí esses dois livros são dois livros que me marcaram muito, né? Esse com essa história com as crianças, o Princesa Violeta, e o A África, Meu Pequeno Chaka,
com essa profundidade que ele traz, né? E que toda vez que eu abro ele é como se eu estivesse abrindo ele pela primeira vez. Então, assim, eles até hoje, né, me marcam muito. Cada livro que é escrito assim nessa perspectiva que traz essa perspectiva que eu trabalho, né? São livros que me tocam muito, que eu amo, né, e tal. Mas sempre tem esses, né, desses que te atravessam assim de uma forma que você não consegue nem explicar, sabe? Uhum. Então, assim, é incrível. Tem pergunta aí. Eu não vou ficar vendo, É, não, a senão eu gente, inclusive o pessoal que está acompanhando a live pode ficar à vontade de fazer as perguntas, eu estou anotando elas aqui e a gente vai introduzindo ela no Ah, meio da conversa. Assim, você tinha falado, né, que quando você lê um livro infanto-juvenil, você está lendo para você também, porque na infância te faltavam esse tipo de conteúdo, para mim faltava também. Né? E como foi que começou a ser introduzido a literatura de autores negros na sua vida? Assim, em que momento foi? Você estava na escola ainda? Já foi você crescida? Como foi? E se você lembra, qual foi esse autor que você conheceu primeiro? vixe, voltou com esse primeiro. Não, um autor negro que você teve o primeiro contato. Ou se só foi, desde sempre já foi autores negros na sua estante. Não, não é isso. O primeiro autor, eu não sei se eu vou lhe saber lhe dizer o primeiro autor. O primeiro, eu acho que foi Francis Fanon. Eu Começou acho que bem. foi, eu acho que E foi o como é que Francis você Fanon. foi de Fanon para o Acho. Garvey, assim? Porque são, apesar de negros, são pessoas bem diferentes, né? Com metodologia, com Rapaz, perspectivas, leituras de história. o que que acontece? A gente conhece esses escritores, essas escritoras, né? Na rua, né? Então, convivendo com o povo. Então, assim, a rua me formou quando eu comecei a andar, né, com as pessoas pretas na rua, pessoas que eram formadas na rua, né? Eram as pessoas que foram formadas pelo hip hop, que foram formadas pela poesia preta, pelo teatro, pelo sarau de poesia. Então eu comecei a frequentar os saraus pretos. Em 2015 eu comecei a frequentar os saraus pretos, né? Fanon já tinha chegado a mim. Franz Fanon já tinha chegado a mim. E aí eu comecei a andar com o pessoal do sarau de poesia, né, preta. E aí, através do pessoal do Sarau de Poesia Preta, eu conheci Carlos Mu, eu conheci Sheikh Anta Diop, eu conheci Marcos Garvey, né? E aí veio Malcolm X, né? Mas eu conheci de fato as suas histórias e o que de fundamental de base eles traziam, né? Porque conhecer de ouvir falar, eu já conhecia. Saber que eles existiam, eu já sabia. Saber que eles traziam perspectivas de povo preto, de luta contra o racismo, nananã, isso eu já sabia, né? Dentro de casa, eu tive contato com o rap, né? Então o hip hop foi de dentro de casa foi o rap com meu irmão, né? Então meu irmão trouxe o Racionais, o meu irmão trouxe diversos outros grupos de rap, o meu irmão trouxe Bob Marley, né? O meu irmão trouxe esses através da música, então através das letras das músicas de Bob Marley, de Racionais, eu tinha tudo isso, né, em mente, mas eu não tinha pessoas com as quais eu convivia na rua para sistematizar isso que eu estava ouvindo do ponto de vista de uma união de povo, entendeu? Então, por quê? Porque eu tinha vindo de uma escola de pessoas brancas, né? Fui para uma escola, fui estudar no colégio núcleo, onde só tinham pretos, mas não existia uma formação política, racial nessas pessoas pretas, né? E aí, logo depois, eu fui para a faculdade. Então, foi tudo muito assim. Eu fui tudo muito essa formação com meu irmão através do rap, né?
E quando eu entrei na, na universidade, eu levei esse discurso, né, da questão de ser preto, nananã, e quando foi vindo essa questão de estudar a lei, de estudar cultura afro-brasileira, de estudar questões raciais, nananã, eu fui conhecendo os educadores que traziam questões raciais, né? Wanda Machado, né? Ana Célia, Heloísa Pires Lima, Nilma Lino Gomes. Aí eu fui conhecendo esses outros nomes, né? Aí eu me formo em 2010 e 2011 eu fui morar em Jequié, né? 2011 eu fui morar em Jequié. Quando foi 2013 eu comecei a adentrei um coletivo, Vice Cacheado, que era Vice Cacheado, que a gente falava de estética preta, né? Da questão do cabelo, do movimento do cabelo natural, com as mulheres pretas e tal. E aí eu comecei a entrar nesse universo de ter contato só com pessoas pretas, das feiras pretas, né? O povo da arte, o povo. E aí foi que eu fui chegando nessas pessoas que estudavam, já estudavam a questão mais sistemática, mais profunda, mais complexa, né? E aí, com essa galera, e aí eu entrei num grupo de pesquisa PDRR, que era da UFBA, né? E fui estudar com o professor Fábio Mandingo a história da África Antiga, estudando Diop, né? Então, aí eu fui conhecendo. Com meu irmão Gabriel Suarrilli, eu estudei a história do Panteras Negras, e muito sobre Garvey, né? Sobre Marcos Garvey, sobre o pan-africanismo. E me aproximei um pouco da organização Reage ou Será Morto, Reage ou Será Morto aqui de Salvador, né? Que foi a organização, aquela organização que é tipo sangue no olho, bota preta, sabe? E que eu fiquei maravilhada quando eu encontrei, parecia um adolescente, viu? Ah, era aqui que eu quero ficar, aquela coisa da guerrilha, Malcolm X, não sei o que, papapá. Mas aí depois eu fui enveredando por outros caminhos, né, e tal. Enfim, hoje eu estou na Universidade Internacional, né, que é uma organização também, né, que a gente vem de uma perspectiva afrocentrada, do professor Molef Achante, né. Então a gente une essa perspectiva afrocentrada, né, que é uma teoria filosófica, mas o professor Molef Achante defende como uma prática, né? Nós devemos ser afrocentrados, quem assim quiser, né? E essa perspectiva política, né, pan-africanista de orientação garveísta, né? Então, dessa questão do nacionalismo preto e tal. Então, quando eu comecei a estudar com esse pessoal, esse povo da rua, né, que fazia grupo de estudo e dava aula pra gente, né, eu fui conhecendo todos esses escritores e tal, e eu fui vendo ali, vendo o que os meus mais velhos estavam me ensinando, né, eu fui vendo qual era a perspectiva que eu me encaixava, né. E aí eu abandonei lá a questão do movimento do cabelo crespo, eu digo, não, não é isso ainda. E fui me moldando, e dentro da escola eu sempre ia buscando livros pretos para trazer para as crianças e construindo metodologias pretas para ensinar as crianças essa questão de ser preto, de ter autoestima e tal. Então foi mais ou menos assim, né? Uma misturada, assim, não tem início, meio e fim, né? É uma coisa que circula, sabe? Uhum. É muito, Olha, foi muito assim. tá. A Yara, ela faz uma pergunta aqui. Ela diz, né, como é que você lida com comparações do tipo, abre aspas, professora, mas os negros eram escravos, fecha aspas. E aí a Yara coloca que, infelizmente, é isso que está nos livros didáticos. Como é que inicia um diálogo a partir daí? Essa foi a pergunta da Yara. E Como é que eu também, lido com esse questionamento? é, quando esse questionamento surge sobre os negros serem escravos, né? Na perspectiva que trazem os livros didáticos, e também a unimultiplicidade, ela quer referências sobre o cosmosentir. Ah, tá. Espera aí que eu vou dar a referência.
Tá. O que é que acontece? Bom, quem vai me fazer esse questionamento vão ser adultos, né? Porque eu trabalho. Bom, as crianças não vão me fazer esse questionamento, a não ser que algum adulto diga para essa criança venha me perguntar isso. Mas como eu começo do começo, então é mais fácil que quem vai dizer isso para minha criança que for meu aluno vai receber uma resposta dele, porque inclusive eu ensino meus alunos a darem respostas, né? Então, eu começo do começo. Então, eu já começo dizendo onde foi que começou a história. A história começou no continente africano com civilização, com construção de civilização, organização, equilíbrio, justiça, né, oralidade, organização, estudo, iniciação, faculdade, reinos, comércio, tudo começa lá. Então eu já começo a dizer à criança isso, ó. O mundo começou aqui. E quem começou o mundo desse jeito foram pessoas dessa cor. Pá. Né? Então, a Pro disse, você sabe que, eu não sei se você sabe, mas a gente tem um negócio dentro da educação, principalmente com a educação infantil, que a criança chega em casa assim, mas a Pro disse! E aí, tipo, a gente tem uma coisa, né? A criança tem uma coisa com a palavra da Pro que é incrível. Então, muitas vezes eu educo os pais através das minhas crianças. E se for um adulto que vinha dizer isso, mas os negros eram escravos, então eu vou entender que esse negro, que essa pessoa preta, né, não sabe nada de nada, não está entendendo onde é que começou. Né? Então aí eu vou, como eu vou reagir? Eu vou falar para essa pessoa assim, mas beleza. Qual é a referência que você tem que os negros eram escravos, né? E aí eu vou pedir para que essa pessoa leia Diop logo, porque para mim, apesar de que Uhum. botar a pessoa logo para ler Diop é meio que cruel, né? Vamos dizer para ela estudar Carlos Moore primeiro, né? Racismo e Sociedade, que é uma coisa mais leve, né? E depois vai para Diop, porque Diop é brabo, né? Estudar Diop, que é o início de tudo, né? E tal. Mas assim, a gente, eu acredito que é muito. Apesar de que a gente é uma muquequinha, né, meu irmão? A gente que está tendo esse entendimento ainda é uma muquequinha. Mas eu acredito que, pelo menos, essa noção de que nós nunca fomos escravos, eu acho que já é uma coisa que alcança uma grande parte das pessoas com acesso à internet, com muito material mostrando, né? Nós somos descendentes de reis, rainhas e pessoas do comércio, e pessoas ferreiras, e pessoas da arte, e pessoas da música. Então a gente tem muitas dessas referências, é fácil, né? Dialogar de forma muito tranquila com essa pessoa. Agora, se essa pessoa disser, não, eu sei isso, massa, beleza, mas ainda assim eu acho que os negros eram escravos, aí a pessoa quer achar porque ela quer, né? Porque, assim, a história tá mostrando, né? Através de escritos e através de imagens, de fotos, né? Lá, que Uhum. tá lá desde Kennedy. Sim. Então, enfim, acho que é isso, eu acho que é muito tranquilo, assim, essa parte, né? Sim, assim, Carlos Moon não? Por que Carlos Moon não? Alguém falou Carlos Moon não. Por que Carlos Moon não? Não alguém entendi. colocou Carlos Moore, não. Olha, Tá. a perspectiva, né, dessa questão dos negros serem escravos, acho que vai muito, né, tem dois pontos de partida, pessoas que são mal informadas e pessoas que são mal intencionadas. As que são mal intencionadas não vai ter desenho que exemplifique para essas pessoas, né, porque é uma questão de índole, é caráter. A questão da má informação é um projeto de sociedade, né, um projeto de Estado, né, que se a gente for ver nos últimos 100 anos, isso vem se enveredando pela educação pública, a partir dos livros didáticos, quando a gente vai ver a referência sobre a África ou sobre a escravidão no Brasil, apenas em uma página, né? Quando vai ver sobre quilombo, vê apenas um parágrafo. A gente acaba não entendendo e não chegando à complexidade do que era um quilombo, do que era um engenho, né? Do que era a situação de um escravizado, do que eram os africanos livres, que eram aqueles que eram escravizados e que ganharam alforria por conta de ou idade avançada, ou porque a espinha quebrou de tanto trabalhar, né? Enfim, por várias questões, esses africanos livres eram acabados colocados na mendicância, né? Nas ruas, na dependência de outras pessoas. Enfim, são questões que a gente poderia entrar em outros caminhos também. Mas, assim, é muito importante uma coisa que você está falando sobre a construção da identidade, principalmente quando a gente vem, né, de uma origem que a gente não teve acesso
essa literatura. Uma autora que eu já trabalhei em alguns vídeos do canal, inclusive o pessoal que está chegando aí não conhece, a gente tem um canal lá no YouTube, que é o Litera Negra também, onde a gente discute sobre obras de autores negros e autoras negras. Uma dessas autoras é a Chimamanda, e ela vai dizer que, né, sobre a trajetória dela enquanto, né, escritora e leitora, e no começo tudo que ela lia vinha de autores brancos, então tudo que ela tentava reproduzir a partir daí vinha das coisas que ela consumia. Então por isso os primeiros personagens dela eram meninas com cachinhos dourados e olhos azuis e que brincavam na neve, sendo que ela, Chimamanda, só veio sair de Lagos, né, na capital da Nigéria, já adulta, né? Então ela não era uma criança que brincava com a neve, mas por conta daquilo que ela consumia, ela criava personagens que brincavam na neve também. E aí vem essa pergunta que eu queria te fazer. Qual a influência, né, da literatura afro-infantil e infanto-juvenil também para o desenvolvimento da pessoa enquanto indivíduo e também no ser coletivo? Você está falando assim, tá, da literatura, dessa literatura infantil, De autores negros, como você de apresenta no seu autores canal. negros. Qual a Gente, eu botei o importância nome dessa aí da referência, literatura para nossa tá? formação? Do Cosmocientífico, tá? Qual a importância? A importância, primeiro de tudo, né, como eu venho de uma perspectiva afrocentrada, eu não parto do que fizeram de nós, tá? Eu parto do início de tudo, então eu parto de onde... Eu parto do ponto de quem nós sempre fomos. Então, quem nós somos, ou quem nós éramos, né? Então, para mim, a primeira importância é dizer para você, olha, você começou a história, começou aqui. Você é isso aqui, né? Você sempre foi isso aqui, né? E pensando a ancestralidade como presente. Então, é trazer o passado para dizer que o passado, que você é o passado. E o passado é você. Entende? Essa ancestralidade, essa filosofia africana que faz essa viagem de ancestralidade, não é o que passou, não é o que morreu, não é o que não existe mais. Ancestralidade vive hoje. Você é ancestral. Você é um ancestral vivo e você vai se tornar um ancestral para ser memorizado e rememorizado futuramente por outras pessoas. Então você já vive no futuro, sabe? Carlos Mu é incrível, porque ele vai trazer essa perspectiva, né, na última live que ele fez, que tá lá no Facebook da editora Nandiala. E aí o cara tá tão atualizado, tá no passado, no presente e no futuro. Carlos Mu vive no futuro, sabe? Porque Carlos Mu traz pra gente nessa live o que vai ser o racismo no futuro. Como vai ser o racismo no futuro. Então, qual a importância dessa literatura de escrita negra, de literatura preta, com essa perspectiva afrocentrada, né? É justamente dizer, olha, sua história começa aqui. E aí, quando você sabe, quando você vai entender que a sua história começa aqui, que a criança, porque o que eu tô pensando aqui, Messias, é a criança, sacou? Então, vamos lá. Se eu pego aquele indivíduo com 2 anos de idade que está começando a acessar a questão do racismo agora, da negação, da autonegação, de quererem dizer a ele que ele é fruto de escravidão, sabe? Que ele é mestiço, que ele tem que considerar ser afro-brasileiro, ser brasileiro porque ele é mestiço. E que o lugar dele é aquele lugar de subjugação, de subserviência. Não. Você pega essa criança com 2 anos que está começando a sentir isso agora e você já pega e diz a ela, e você não vai dizer a ela, não, aquilo é mentira. Você vai dizer a ela apenas a verdade. Quando você diz a ela apenas a verdade, ela já vai automaticamente fazer uma ligação do que você está dizendo com o que a sociedade racista está dizendo para ela. Entendeu? Então, eu estou aqui trabalhando com a prevenção. Então, eu não preciso, quando eu estou trabalhando... Não é que eu não vou falar de racismo com a criança, entendeu? Mas é praticamente automático, porque eu dou à criança a autonomia da própria análise dela.
Então, quando eu digo a você que a criança, quando chegar em casa, que a mãe disser ou a avó disser qualquer coisa, ela já vai ter sido instruída. Assim como se a criança já foi instruída dentro de casa e a escola quiser dizer o contrário, a criança já vai. Ela vai ficar meio assim, peraí, calma que. Então a criança tem duas histórias, ao invés de ter uma só. Então, quando você traz essa literatura negra, com essa orientação de promover essa identidade, essa autoestima da criança, sabe? Você choca, né? Em uma certa idade, se a gente for falar de jovens, se a gente for falar de crianças maiores, a gente vai ter que em algum momento negar o que o racismo falou. Então a gente vai ter que trazer a origem e fazer a reflexão com essa criança. Olha, por que que nos meios de comunicação só tem criança branca? Por que que nas suas mochilas, quando vocês vão ver as princesas, as princesas das mochilas são todas brancas? Por que a princesa do seu vestidinho é branca? Por que a princesa que faz sucesso é a princesa da neve? Né? Let it go, let it go. Por que let it go? E por que a gente não diz não pro let it go? E por que a gente não diz pra criança let it go não é pra você? A gente deixa, entendeu? A gente deixa a criança gostar. Mas se você deixa a criança gostar disso, pra criança sair disso é muito mais difícil, porque como minha irmã Catiúcia diz, a branquitude é seduzente. A branquitude seduz. E ele usa armas pesadas para seduzir, né? Então, assim, é por isso que tem que começar do começo, começar do começo. Porque você já dá armas para as crianças dizerem não, eu não quero. E quando a criança começar a dizer, não, eu não quero essa mochila porque a criança não parece comigo. Não, mamãe, eu não quero esse filme, eu não tô vendo criança preta, eu não tô vendo criança com meu cabelo, eu não tô vendo criança que parece comigo, mamãe, eu não quero. Entendeu? É a partir da criança. Eu quero que a criança tenha essa autonomia. Eu quero que a criança tenha essa reflexão. Entendeu? Eu quero que a criança tenha a primeira referência. Quando ela tiver essa referência bem baseada, bem assentada, bem forte, aí ela pode escolher gostar do que ela quiser, inclusive. Mas ela nunca vai negar a sua raiz em detrimento do que não é a sua raiz, você entendeu? Elas aprendem que aí o problema não é o gostar do branco, mas é o gostar do branco a ponto de querer ser branco e de negar quem você é. E de matar quem você é. Aí é a questão. É por isso que a gente tem que negar tudo. Tudo que nos deram até hoje a gente tem que negar, tem que jogar na fogueira e queimar. Eu digo isso com muita consciência. Tem pessoas que discordam de mim, mas eu, até hoje, vejo isso. Você tem que começar do zero, meu irmão. Não tem como. Não tem como. É geração e gerações e séculos. Entende? Não tem como, porque eles sempre dão um jeito de botar a gente abaixo, no chinelo. E eles sempre dão um jeito de pegar a gente e cooptar pro lado deles. Então a gente não pode deixar que as nossas crianças, que são terras férteis, a gente tem que colocar a semente boa. A semente boa é nossa. Por isso que eu digo que eu sou plantadeira de semente boa, que foi a minha irmã Gisele Soares, né? Que foi deusa do ébano do Bloco Leaê, a rainha, né, do Bloco Leaê do Carnaval de 2017 aqui de Salvador. E ela disse isso, né? Você é plantadeira de sementes boas e eu trouxe isso para mim e digo isso, né? Eu quero plantar apenas a nossa semente, né? Então, é isso. Então, essa força vai criando essa noção, essa consciência. E aí, uma hora você vai poder dizer, bom, eu posso escolher agora, de forma consciente, né? E se ela começar a perceber que a escolha dela para um outro lado está prejudicando o seu povo, ela vai voltar para o seu povo. Ela tem noção, entendeu? O que não é o que acontece com a gente, né? Que tá adulto, que tá jovem, que tá batendo cabeça e tal. Então, a importância é isso, né? É conhecer a verdade, é saber a verdade mesmo, né? É se ver, é ter uma representatividade móvel, não é uma representatividade que tá uma pessoa bonitinha, lindinha ali, que você não alcança aquela pessoa. Eu não quero essa representatividade. Onde apenas uma pessoa pode ser colocada no outdoor. Onde apenas um preto pode entrar num restaurante. Onde apenas um preto pode ser o personagem principal. Não é essa a representatividade. Não é essa. É a representatividade que te move. Que tira você do seu lugar.
entendeu? E diz, eu construo isso, eu sou construtor disso aqui, né? Se foi o meu povo que fez, fui eu que fiz, né? Por extensão. Então, é mais, eu não sei se eu expliquei direito. Fico sim. Gente, eu A quero, referência do assim, Cosmossentir, eu botei aí a escritora Oyeronku Oyeumi. Oyeronku Oyeumi. Oyeumi. Ela é que fala do cosmos, ela é que fala de negar a cosmovisão, de deixar o termo cosmovisão e passar a usar o termo cosmosentir. Ela é maravilhosa. perfeito. Assim, agradecer pela oportunidade, agradecer a todo mundo que chegou até essa live. Daqui a pouco ela está encerrando por causa do tempinho, né? E eu queria, antes que ela corte a gente no meio, te dizer muito obrigado por ter aceitado o convite. Eventualmente sempre aparece alguém perguntando sobre referências, né, de literatura afro-infantil. E eu sempre recomendo o Literáfro Infantil para as pessoas. E aí essa era uma oportunidade mágica para o pessoal estar podendo conhecer você por você mesmo. E fica à vontade para fazer suas considerações finais, se despedir do pessoal e dizer também onde o pessoal pode te encontrar. Ô, meu irmão, eu lhe agradeço. Gassakidila Kiavulo, muito obrigada. Gassakidila Kiavulo, muito obrigada em Kimbundo, né? Porque eu também faço esse retorno às nossas línguas originais. E vocês vão encontrar indicações de literatura preta numa perspectiva afrocentrada aqui no Literáfro Infantil, né? @Literáfro Infantil. E no meu canal também, meu canal do YouTube, Literáfro Infantil, né? Na consultoria, eu separo um aporte muito grande da literatura e de aulas, né? Eu trago aulas, eu trago orientações, eu trago temas para a gente trabalhar por eixos disciplinares na consultoria pedagógica. Na oficina de contação de histórias, eu trabalho com o livro da Heloísa Pires Lima, que é A Semente que Veio da África, e também trabalho com esse livro também, ó, na oficina de contação de histórias. Então, vocês me acham aí por lá. Eu tenho alguns livros em PDF e com atividades que às vezes eu posto aí no Liteafro. E é isso, esse é o trabalho, né? Que eu estou fazendo. Estou fazendo também falando sobre literatura afrocêntrica pelo Pretitudes. A gente teve uma turma, agora a gente vai ter uma outra turma agora em agosto. É uma formação que a gente vai fazer de literatura afrocentrada, afrocêntrica, e eu trabalho com 5 livros. Eu trago a perspectiva afrocentrada e digo como trabalhar com esses 5 livros, essa perspectiva. Tá certo? A Gabi aí, a Gabi fez o curso comigo, o curso não, a oficina, mas vai ter curso em breve. A Gabi fez a oficina comigo, fez a consultoria comigo. Algumas meninas que fizeram a oficina fizeram a consultoria também, porque eu faço um pacote só, fechado. E aí é muito, muito gostoso, muito bom também, porque as pessoas trazem a realidade delas, né? E a gente troca bastante, porque são mulheres que estão em sala de aula, homens, né? Eu tive alguns homens pretos, irmãos, que fizeram consultoria comigo, foi maravilhoso. Alguns que fizeram oficina comigo também, hoje tem perfil de contação de história, o Gustavo, o Maurício, né? Eles se aventuraram aí a fazer contação de história no perfil deles, eu divulguei eles aqui. O Tony também está aqui. O Tony né? Já vem antes contando histórias antes de mim. Então, é isso. A gente estar juntos aqui fortalecendo e você está junto com a gente também trazendo essa nossa literatura, nossa escrita, né? Por nós mesmos e por nós mesmas. Então, eu agradeço muito ao seu trabalho, ao convite. E a todos que estão aqui, que perguntaram, que escreveram, que comentaram, obrigada, dessa aqui, Dila. E é isso, meu irmão. É isso, gente. Sigam a Nini. Assim, foi um prazer conhecer um pouquinho mais do seu rolê na literatura. Acompanhe o Literário Infantil aqui no Instagram e lá na página também, lá no canal no YouTube. Compartilhem essas boas sementes. Você tem feito um trabalho muito bonito, tá de parabéns. Continua firme, Axé, continua forte. axé. E vamos seguir contando a história por nós mesmos, sendo autores da própria história. Porque é isso, viu? Muito Vamos. obrigado mais uma vez a todo mundo que chegou por aí. E é isso, gente. Boa noite e viva o rolê de Nini Kemba na literatura. Viva. Valeu. Obrigada, valeu. Tchau, tchau.
Tchau.